Então, vamos lá. Álgebra linear, aula 5, núcleo e imagem. Então, hoje vamos discutir a definição de núcleo e imagem de uma transformação linear, ver alguns exemplos e discutir o teorema do núcleo e da imagem. Então, dado uma transformação linear, né, nós vimos na aula anterior a definição de uma transformação linear, a gente define, né, considera então, já que uma transformação linear é uma função, né, a gente pode considerar a imagem da função e definir o núcleo da função. Então, o núcleo da função da transformação linear t, dado uma transformação linear t de u em v, e já fica implícito, tá? Toda vez que escrever t de u em v transformação linear, já fica implícito que u e v então são espaços vetoriais. Então, o núcleo da transformação linear t são todos os elementos do domínio do espaço vetorial U que a imagem vai no zero. Ok? Então, todo U pertencente a U, tal que a imagem dele, T de U, é igual a zero, pertence ao núcleo. Tá? E a imagem da transformação linear é a imagem como função. Né? Uma transformação é uma função, ou seja, todos os elementos V pertencente a V, tal que existe um U pertencente a U e T de U é igual a V. É todo mundo em V que se relaciona com algum elemento de U. Ok? Então, o núcleo é um subconjunto do domínio e a imagem é um subconjunto do contradomínio. Ok? A questão interessante é que o núcleo é um subespaço de U. Tá? E o núcleo, né? A gente escreve ker de T para se referir a kernel, tá? Que é o núcleo em inglês. Então, a gente fala núcleo, às vezes fala kernel, ou às vezes fala kernel. Tudo para significar o núcleo. Tá? Olha só que interessante. Então, o núcleo, que é o conjunto dos U pertencente a U, cuja imagem vai no zero, né? O zero é o elemento neutro do espaço vetorial V, é um subespaço vetorial de U. E a imagem de T é um subespaço vetorial de V. Então, U e V são espaços vetoriais, T é uma transformação linear, o núcleo da transformação linear é um subespaço de U, e a imagem é um subespaço de V. Proposição. A demonstração exige uma demonstração, né? A demonstração vai ser feita, você encontra num vídeo anexo a esse, tá? Tô fazendo num vídeo separado para que a nossa discussão aqui fique mais dinâmica. Então vamos ver exemplos. Na aula passada, né, a gente viu alguns exemplos de transformações lineares. Então você pode revisitar os exemplos que vimos na aula passada e tentar encontrar o núcleo e a imagem, né? Então eu vou fazer aqui um exemplo, um novo exemplo, mas fica o convite para você voltar nos exemplos da aula passada. E então eu vou fazer aqui o exemplo T de R2 em R. Então é uma transformação que sai do R2 e vai na reta. Então ela transforma o vetor xy no ponto, né, no vetor em R x mais y. Então ela pega T de xy, então ela é aplicada num par ordenado, porque ela vai do R2 e ela chega no R, então x mais y, como x e y são números reais aqui, né, do R2, x mais y, então chega em R, ok? É uma transformação linear, você pode verificar facilmente que é uma transformação linear. E quem que é a imagem dessa transformação linear? E quem que é o núcleo dessa transformação linear? A imagem, ok? Você pensar um pouquinho, você vai ver que é os números reais. E olha só como a transformação linear tem um aspecto mais simples para encontrar os elementos. Em geral, encontrar a imagem de uma função pode dar um pouquinho de trabalho dependendo da expressão dessa função, né? Mas acabamos de ver que a imagem é um subespaço vetorial. Então a imagem de T é um subespaço vetorial aqui de R. Quem são os subespaços vetoriais de R? Somente o zero e R, os triviais. Então a imagem ou é o zero ou é toda a reta. Ok? Mas se você aplicar, por exemplo, essa transformação aqui no ponto 1, 0, isso dá 1, que é diferente de 0.
Ou seja, então a imagem, né, possui o elemento 1. Ou seja, o 1 aqui em R se relaciona com o elemento 1, 0 em R2. Ou seja, então a imagem não é só o conjunto com o elemento 0. Como é um espaço vetorial que não é o zero, então tem que ser toda reta. Tá? Então a imagem é toda reta. E o núcleo? Vamos pensar no núcleo. Qual que é a definição de núcleo? O núcleo é todos os pontos aqui no R2 que vai no zero. Ou seja, todos os xy pertencentes ao R2, tal que a t de xy, que é x mais y, é igual a zero. Ok? Mas x mais y igual a zero implica que y é igual a menos x. Passo menos x para lá. Então, todos os xy no R2, tal que y é igual a menos x, é nada mais do que essa reta aqui. No plano R2, a reta y é igual a menos x. Se y é igual a menos x, então x mais y é igual a zero. X mais y é a t de xy, então t de xy é igual a zero. Então, todos os xy pertencentes ao R2, tal que x mais y é igual a zero, são todos os xy que satisfaz y igual a menos x. Então, olha só o desenho. Aqui está o R2, ok? Aqui está o R, então é um espaço vetorial, R2, a reta é outro espaço vetorial. O T é uma transformação linear que leva ao R2 em R. A imagem é todo o R. Então, o que o T está fazendo? Pega todo o plano e comprime ele em cima da reta. Tá? Em particular, quem que são os elementos que vão no zero? O núcleo é quem está em cima dessa reta. Perceba que é uma reta passando pela origem. Um subespaço do R2, né, compreende as retas passando pela origem. Então, olha como o núcleo é um subespaço do R2. Né? Então, todo mundo nesse subespaço aqui, em cima dessa reta aqui, que é o núcleo, quando aplicarmos a função em todo mundo aqui, eles vão no zero. Essa é a definição de núcleo. Então, uma transformação linear, a gente já pode aumentar o desenho da aula passada que a gente tem na mente. Né? Então, ele leva um espaço vetorial em outro, tem a base dos espaços, tem os vetores, tem as imagens, e agora você pode pensar também no núcleo, que está aqui no primeiro, no domínio, né? E também na imagem, que está no contradomínio, e são subespaços vetoriais dos respectivos espaços vetorial. Né? Vamos para mais um exemplo. Então, t de R3 em R3, t de xyz igual a x 2y e 0. Então, vamos calcular a imagem e o núcleo. Tá? Ora, a imagem é os pontos txyz que se relacionam com os elementos de R3. Então, txyz é x 2y0. Então, x 2y0, ok? Tais que xy pertencente a R. Tá certo? Então, esse daqui é o t de xyz. xyz porque nós estamos no R3, né? Vai de R3 em R3 agora. Então, é aplicado num ponto xyz e chega também num ponto com 3 componentes. Tá? Então, x 2y0 é a t de xyz. Ele mata a terceira componente aqui, 0, né? O xy são números reais. Mas como é que a gente pode escrever x 2y0? Em função da base, né, do R3. Podemos escrever x100 mais y020. Soma, só escrevemos aqui de maneira mais apropriada. Por que apropriada? Né? Porque olhando para agora, todo vetor da forma x2y0 é uma combinação linear dos vetores 100, 020. São dois vetores LI, né? Tá? Então, t de xyz igual a x2y0 nada mais é do que o gerado pelos vetores 100, 020. Ok? Vamos para o núcleo, então. O núcleo são todos os pontos no R3, cuja t deles
o t aplicado nesses pontos vai no 0. 0 no R3 é o 0, 0, 0, né? Então aqui, ó, x, y, z, tais que a t, né, que é x 2y0 é igual a 0. Então isso é todos os pontos x, y, z, tais que... Mas olha essa igualdade aqui, ó. Essa igualdade implica então que x é igual a 0, 2y é igual a 0, então y é igual a 0. E 0 igual a 0 é sempre verdade, né? Então, nada mais é o núcleo do que os pontos da forma x, y, z com x igual a 0, y igual a 0. Mas o x tem que ser 0, o y tem que ser 0. E o z é qualquer número real aqui, né? Então, fica os pontos da forma 0, 0, z. Ok? Mas os pontos da forma 0, 0, z pode ser escrito como uma combinação linear do vetor 0, 0, 1. Só colocar o z aqui em evidência e deixar 1 aqui, né? Então, o kernel nada mais é do que o conjunto gerado pelo vetor 0, 0, 1. Tá? Então, transformação T do R3 em R3. Eu tentei fazer um desenho aqui, né? Tá? Agora é mais difícil de desenhar no R3, mas eu tentei fazer um desenho. Então, o kernel está aqui no domínio. Então, aqui está o vetor 0, 0, 1. O gerado, né, pelo vetor 0, 0, 1 é a reta passando por ele. É todo mundo da forma z001 com z pertencente aos números reais. O z é um escalar, né? A multiplicação de escalar pelo vetor. Multiplicação de escalar pelo vetor 001 dá toda essa reta aqui, né? Passando por esse vetor. No caso aqui, o eixo z. Esse é o núcleo, então. A imagem é o gerado por 1, 0, 0, 0, 2, 0. Quem é o 1, 0, 0 e 0, 2, 0? 1, 0, 0 é esse daqui. 0, 2, 0 é esse daqui. Ok? O 0, 2, 0 está na mesma direção do 0, 1, 0, né? Então, esses dois vetores são LI, gera quem? Ele gera esse plano aqui. Tá? Gera esse plano paralelo aqui ao o plano determinado pelo eixo x e y. Na verdade, ele é o plano determinado pelo x e y, né? Tá? Então, o que essa transformação faz? Ela pega todo o R3, comprime no plano e leva o eixo z no ponto 0. Ok? Perceba que a terceira componente é 0, né? Então, ela mata a terceira componente, ela comprime todo o R3 no plano aqui. E o núcleo é o gerado pelo vetor 001, ou seja, o eixo z. Então, vocês reflitam sobre esse exemplo, refaçam, pensem um pouco, volte na definição de núcleo e imagem e com uma boa revisão de tudo que a gente fez, da noção de espaços, subespaços, você vai ver que uma transformação linear, então, nos dá vários elementos para entender esses espaços vetoriais. Agora está nos dando dois subespaços, né? Um do domínio e um da imagem. Então, eu vou relacionar esses subespaços com as dimensões. E de fato nós vamos ver que há um encaixe bonitinho aí nas dimensões do domínio da imagem, do núcleo, tá? E isso que a gente chama de teorema do núcleo da imagem. Então, para chegar nesse teorema, eu preciso relembrar aqui um conceito de injetor e sobrejetora, tá? Então, se T é uma transformação linear, ok? Como função mesmo, né? Tá? Nós dizemos que ela é sobrejetora quando a imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, a transformação linear é sobrejetora quando a imagem é todo V. Observe que a imagem é um subespaço, né? Nós discutimos isso já. A imagem sendo um subespaço, né? Está falando que ela é um subespaço igual a todo V. Esse subespaço é todo V. Uma função é injetora, né? Então essa transformação linear é injetora quando t de u igual a t de v implica que u é igual a v. Equivalentemente, eu gosto de pensar assim, né? Se u é diferente de v, então t de u é diferente de t de v. Então, a função é injetora quando elementos distintos têm imagens distintas. Você pega dois elementos distintos no domínio, eles não podem ter a mesma imagem no contradomínio. Então, tem uma relação 1 para 1 aí. Tá? Então, elementos distintos no domínio têm imagens distintas. É uma relação 1 para 1, né? Tá? Todo elemento na imagem da função só é associado a um único elemento no domínio. E caso a função
a transformação linear for sobrejetora e injetora, a gente chama ela de bijetora. Na verdade, nós vamos chamar ela, no caso de transformação linear, de isomorfismo. Então, quando a transformação linear é bijetora, ou seja, ela é uma bijeção, a gente fala, né? Ela leva o espaço vetorial U no espaço vetorial V numa relação 1 para 1, e ela é sobrejetora, né? Todo mundo é como se encaixasse certinho o espaço U vetorial em cima do espaço vetorial V pela transformação T, tá? Então a gente fala que existe T, é um isomorfismo, tá? Que existe um isomorfismo entre U e V, caso exista uma transformação bijetora, né? E nesse caso dizemos que os espaços vetoriais U e V são isomorfos, tá? Nós vamos ver em discussões futuras que espaços isomorfos são essencialmente o mesmo. Então, se dois espaços, existe um isomorfismo entre dois espaços vetoriais, eles se comportam da mesma maneira, têm a mesma dimensão, vai ser assunto de aulas futuras, tá? Mas então o que eu quero aqui é que a definição de sobrejetora e injetora, e olha só que interessante esse teorema. Para verificar que uma função é injetora, basta que a gente verifique quem é o kernel, calcular o kernel dessa transformação. Se o kernel for zero, ela é injetora. E recíproca também, se ela é injetora, o kernel é zero. Então, uma transformação linear, né? Então, T aqui é uma transformação linear, é injetora se e somente se o núcleo é zero. Observe que o núcleo é um subespaço vetorial do domínio, né? Então, ele é sempre um conjunto não vazio. E, de fato, zero sempre pertence ao núcleo, né? Porque ele é um subespaço vetorial e também toda transformação linear leva zero no zero, tá? E agora sim, o teorema do núcleo da imagem fala que se T é uma transformação linear, né, e U e V são espaços vetoriais de dimensão finita, então toda transformação linear satisfaz essa igualdade aqui, ó. Olha só como encaixa, né? A dimensão do domínio U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Então, isso é chamado de teorema do núcleo da imagem. Então, toda transformação linear, não precisa ser injetora, nem sobrejetora, é só transformação linear. Injetor é caracterizado por essa questão aqui, tá? Pelo núcleo ser zero. Mas o teorema do núcleo da imagem diz que toda transformação linear satisfaz essa igualdade. A dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Vamos então voltar ao exemplo, revisitá-los, né, e calcular então, verificar o teorema do núcleo da imagem. Então, no exemplo T de R2 em R, que T de XY é igual a X mais Y, a gente tinha que a imagem de T era os números reais e que o núcleo, né, era a reta y igual a menos x, né? Então aqui estava a transformação, né? Dá uma olhada. Vamos verificar então o teorema do núcleo da imagem. A dimensão do domínio, que é o R2, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. O núcleo é essa reta aqui, passando pela origem no R2. Tem dimensão 1, gerado por um vetor, tá? No caso aqui seria o vetor menos 1 e 1. A imagem é os números reais. Os números reais têm dimensão 1. Então, 1 mais 1 é 2, que é a dimensão do R2. Então, encaixou certinho o teorema do núcleo da imagem. Vamos também para o outro exemplo. T de R3 em R3. T de XYZ, X2Y0. Então, a gente tinha visto, né, que o kernel, o núcleo, era gerado pelo vetor 001. Então, tem dimensão 1. E que a imagem era gerada pelos vetores 1, 0, 0, 0, 2, 0. Então, tem dimensão 2. Né? Se ele é gerado por 1, esse daqui é a base, né, desse espaço. Se ele é gerado pelos vetores 1, 0, 0, 0, 2, 0, esse aqui é a base porque esses dois são LI, né? Tá? Então, a imagem tem dimensão 2, o núcleo tem dimensão 1. Então, a dimensão do R3 é a dimensão do núcleo mais a imagem. A dimensão do núcleo é 1, a dimensão da imagem é 2, 1 mais 2 é 3. Então, verificamos aqui o teorema do núcleo da imagem. A demonstração do teorema do núcleo da imagem você vai encontrar num vídeo anexo, tá? A prova de que ela é injetora é equivalente ao núcleo C0 também.
Então, na aula de hoje discutimos a definição de núcleo-imagem de uma transformação linear T. Vimos que são subespaços vetoriais, né? O núcleo do domínio e a imagem do contradomínio. Vimos exemplos e o importante teorema do núcleo da imagem, que afirma que a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Então, obrigado. Até a próxima.